Como o mega vazamento de dados acontece e por que é difícil proteger deles? Mega vazamentos que teriam atingido inclusive agentes públicos indicam quão vulnerável é a privacidade dos brasileiros em geral. Entenda como informações sigilosas podem ser obtidas em massa por hackers e criminosos comercializados na internet. No ano passado, CPFs de 223 milhões de pessoas vivas e falecidas vazaram, causando grande preocupação sobre o uso deles para os golpes e crimes. Agora veio à tona mais um vazamento de proporções gigantescas, dessa vez registro de 100 milhões de contas de celulares, e entre elas estaria do presidente Jair Bolsonaro. Os dois casos foram descobertos pela empresa de segurança cibernética PSAF ao monitorar negociações de venda de dados sigilosos na Deep Web, a parte da internet que não pode ser encontrada por buscadores como Google. O vazamento noticiado primeiro pelo site NeoFed envolveu 102.828.814 contas de celular com informações sensíveis como tempo de duração de ligações, número do telefone e outros dados pessoais como RG e endereço. Segundo informou a PSAF ao NeoFed, cada registro estava sendo vendido por $1, com possibilidade de valores monetários menores do caso da aquisição de milhões de registros por o mesmo comprador. Esse mega vazamento, que teria atingido inclusive agentes públicos, indica o quão vulnerável é a privacidade dos brasileiros em geral. Mas como é que informações sigilosas podem ser obtidas em massa por hackers e criminosos e comercializados na internet? Quem tem interesse em comprar essas informações, o que fazer para reduzir o risco de ter informações vazadas? Como ocorre vazamento de dados sigilosos? O especialista em segurança cibernética Marcos Simplício, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, explica que mega vazamento de dados ocorre normalmente de três formas. 1. Invasão por um hacker no banco de dados de uma empresa. 2. Invasão do site usado pela empresa para o consumidor acessar dados pessoais. 3. Vazamento interno por funcionários que têm acesso a informações de clientes. O primeiro caso, segundo Simplício, exige conhecimento sofisticado do hacker, a ponto de ele ser capaz de burlar sistema de segurança de grandes empresas. Isto costuma ocorrer quando a empresa utiliza a plataforma ou softwares com vulnerabilidades, ou seja, com poucos mecanismos para bloquear acesso externo suspeito. Uma possibilidade que não é mais comum e que alguns dos sistemas que a empresa utiliza tenham uma vulnerabilidade descoberta. Por exemplo, se o site da empresa usa alguma ferramenta de construção da plataforma para facilitar essa construção, descobre que essa ferramenta tem vulnerabilidade, explica. O hacker explora essa vulnerabilidade e invade. Esse é o jeito clássico que vem ao nosso imaginário. O hacker habilidoso que descobre coisas novas, mas não é o mais frequente. No caso do vazamento dos registros de celular, o vendedor dos dados afirmou ao PSAF que eles seriam da base de dados das operadoras Vivo, Claro, segundo o site NeoFeed. Em notas enviadas à BBC News Brasil, a Vivo e a Claro negam que tenha ocorrido o vazamento de dados de seus clientes. A Vivo reitera a transparência da relação com seus clientes e ressalta que não teve incidente de vazamento de dados. A companhia destaca que possui os mais rígidos controles nos acessos aos dados dos seus consumidores e do combate à prática que possa ameaçar sua privacidade.
A Claro informa que não identificou vazamentos de dados e, segundo informou a reportagem, a empresa que localizou a base não encontrou evidências que comprovem a alegação dos criminosos. Além disso, como prática de governo, uma investigação também será feita pela operadora. A Claro investe fortemente em políticas e procedimentos de segurança e mantém um monitoramento constante, adotando medidas de acordo com melhores práticas para identificar fraudes e proteger seus clientes. O especialista em segurança cibernética Luiz Faro, diretor de engenharia para a América Latina da Forcepoint, explica por que é tão difícil identificar de onde saíram as informações. É preciso tomar cuidado ao estabelecer a origem dos dados de maneira direta, porque os dados pulam. O dado que está numa operadora vai para outro fornecedor, que vai para outro, que é armazenado por um terceiro. Uma das grandes dificuldades é manter a rastreabilidade de dados preciosos, disse a BBC News Brasil. Site de acesso do usuário com falha de segurança. A segunda hipótese para o vazamento de grandes proporções é a invasão por hackers da plataforma online usada pela empresa para que usuários acessem seus dados pessoais. Você pode ter uma vulnerabilidade no site de acesso ao usuário da forma como ele foi construído. Por exemplo, ele não está autenticando direito às pessoas, não existe um mecanismo de consulta que deveria ser usado somente por usuários legítimos, mas por algum motivo não está bem protegido, exemplifica Marco Simplício, professor da USP. Com isso, eu consigo entrar no sistema, trocar CPF disponível na consulta e ele entrega os dados. Ele não deveria, mas me entrega os dados. Vazamento interno. Segundo Marco Simplício, a terceira possibilidade envolve participação direta de pessoas com acesso a dados confidenciais. Numa empresa de telefonia ou internet, por exemplo, operadoras que atendem a demanda simples dos usuários conseguem acessar o banco de dados desses para conseguir iniciar a resolução de problemas relacionados ao serviço. A maneira mais comum de vazar dados, embora menos reportado, é alguém que tem privilégio de acesso e internamente abusar desse direito e vender as informações da Deep Web ou para um terceiro que vai vender depois na Deep Web, diz o professor da USP. Para evitar que isso ocorra, a empresa costuma recorrer a ferramentas de segurança que acendam um alerta quando um funcionário acessa, por exemplo, números muito grandes de dados usuários num curto espaço de tempo. Existem ferramentas para monitorar usuários por acessos estranhos, diz o especialista. Por exemplo, se eu ligo para uma empresa de telefonia, o operador tem que conseguir acessar meu cadastro. Um desses operadores poderia fazer um download de uma grande quantidade de dados num curto espaço de tempo, e o que seria um comportamento estranho, mas se a empresa não monitora, ele consegue fazer. Luiz Fato da Forcepoint destaca que se a empresa tiver um sistema de segurança forte, criminosos interessados em obter informações dos consumidores vão tocar em aliciar informações com acesso privilegiado em vez de tentar ataque direto ao site ou banco de dados. O que faz um ladrão é a oportunidade. De uma empresa que tem a rede mais protegida, as pessoas são mais atacadas, assediadas para a venda de informação. A empresa que tem a rede menos protegida tem a rede mais atacada.
E quem compra essas informações? Informações pessoais de consumidores são dados valiosos, tanto para operações empresariais lícitas quanto atividades ilegais. Registros como os gastos com celular e bairro onde as pessoas moram ajudam a construir o perfil do consumidor. E uma empresa pode usar esses dados para oferecer produtos de maneira personalizada. Outra utilidade menos nobre é para envio maciço de spam, como propaganda, fake news ou mensagem de cunho político. Número de celular pode ainda ser usado para telemarketing. Há ainda a possibilidade de dados pessoais serem utilizados por criminosos para fraudes e extorsões. Pessoas fingindo serem de empresas com o qual o consumidor mantém contato pode citar dados pessoais para ganhar confiança e obter informações bancárias de cartão de crédito ou mesmo convencer o interlocutor a fazer transferências bancárias. Luiz Faro ainda cita outras utilizações ilegais possíveis para esse tipo de dados. Dados pessoais podem ser utilizados para cadastro de pré-pago no nome de alguém ou para uma conta de banco nula, criada especificamente para movimentações bancárias ilegais. Tem gente que trabalha com dado roubado e gente que compra de terceiros e não quer nem saber se o dado é de fonte ilícita ou roubado. Como saber se você teve dados vazados? Infelizmente, segundo os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, o indivíduo dificilmente terá condições de verificar por si só se teve os dados vazados. A única maneira de fazer isso seria conversar diretamente com o criminoso que está negociando os registros celulares da Deep Web, o que evidentemente não é aconselhável. Empresas de segurança como Safe vasculham a internet e chegam a conversar com os vendedores de produtos ilícitos para identificar vazamento e aconselhar empresas e clientes. Mas quem faz isso são profissionais treinados para evitar, por exemplo, cair numa nova armadilha ao fazer download dos dados. Normalmente, os hackers oferecem uma amostra grátis do produto oferecido para que o comprador possa checar a veracidade dos dados. Revelam, por exemplo, o registro de algumas pessoas para que o interessado possa checar se as informações são verdadeiras. Se há a opção pela compra, o pagamento é feito em Bitcoin por dificultar o rastreamento do dinheiro. Mas mesmo no download da amostra grátis pode haver armadilhas como softwares chamados de malwares que invadem o computador da pessoa e exigem dinheiro pela devolução dos dados obtidos na máquina. Normalmente, os hackers oferecem uma amostra grátis do produto oferecido. Se a opção pela compra, o pagamento é feito em Bitcoin por dificultar o rastreamento do dinheiro. O especialista em segurança cibernética Luiz Faro destaca que logo após um amplo vazamento de dados, é importante que toda a população fique atenta para fraudes e esquema de extorsões. Adote a postura pessimista. Foram vazados 100 milhões de registros de celulares, então na prática você tem quase 50% de chance de ter seus dados ali. É quase metade da população brasileira assumindo que cada registro diga respeito a uma única pessoa, destaca. Faro recomenda que, se contadas por uma empresa que requer dados pessoais, as pessoas desconfiam sempre e ligam para verificar se a chamada veio mesmo de uma empresa com a qual elas mantêm contato. Toda vez que você recebe uma ligação de alguém dizendo que é uma empresa, cheque, assuma que é uma fraude e verifique, não faça verificação de dados com quem você não sabe que é, recomenda. E como impedir que dados pessoais vazem? Quanto à medida de proteção, elas também são limitadas quando se trata do vazamento de informações armazenadas por grandes empresas ou órgãos públicos. Para abrir uma conta de telefone, luz ou internet, invariavelmente, o consumidor terá que informar-se de dados pessoais.
A segurança desses dados fica a cargo dessas empresas. O que o consumidor pode fazer eventualmente é pedir indenização se as investigações identificarem de onde saíram os dados. Uma medida possível para mitigar risco de ter dados pessoais circulando por aí é só fornecê-los quando estritamente necessário. Marcos Simplício aconselha não dar o verdadeiro número de celular ou e-mail ao conectar, por exemplo, em Wi-Fi disponibilizado por estabelecimentos comerciais. O mesmo vale para a conexão em aplicativo ou registro em lojas de jogos online. Se você tem como evitar entregar seus dados, não entregue. Para registro de internet e jogos online, sugiro não fornecer número de telefone e dados verdadeiros. Se não está clara a necessidade de uma empresa ter seus dados, é porque possivelmente ela não deveria ter, afirma o professor da USP. No mundo em que dados pessoais circulam aos milhões em mercados ilegais, a principal recomendação dos especialistas é agir com desconfiança. Viva como se seus dados tivessem sido vazados. Tem grande chance de você estar certo, diz Faro.